Chegando agora sim, ao vivo mais uma vez na nossa live de 5 horas, hoje pelo dia do podcast 2018. E agora chegou a vez de receber meus amigos Thiago Miro e Gui Della Coleta, que estão comigo todos os dias aqui na Radiofobia Podcast Network. Thiago Miro, seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado. Estou nervoso. Tá nervoso? Fique nervoso, não? Gui Della Coleta também, seja bem-vindo, Gui. Olá, senhor da Lopes. Muito bem, muito bem. Estamos aqui ao vivo hoje. Temos já 50 e tantos espectadores aqui nos acompanhando nesse momento. Uma galera muito legal que está acompanhando a gente aqui agora e que está interagindo através do nosso chat. E estão aqui muito... como é que fala? Admirados com a qualidade da nossa transmissão, e essa transmissão não seria a mesma se não tivesse todo esse layout, essa identidade visual que foi feita pelo senhor Gui Della Coleta. Que profissional do mais alto garbo e elegância, ele que é responsável pela identidade visual de tudo que eu faço aqui na Radiofobia. Ficou realmente muito foda. Então, Gui, vamos começar por você. Feliz dia do podcast. Muito obrigado, feliz dia do podcast para nós. Para nós, né? Muito bom ter você aqui. Tem muita gente que conhece você, Gui, como designer, a partir do momento que você assumiu lá foi 2015 ou 2016, hein, que a gente começou? Final de 2015, né? Eu acho que foi, eu tava em São Paulo ainda. Acho que era final de 2015. Cara, final de 2015, já vai para 3 anos, hein? Que a gente já tá junto aí nessa bagaça. E tem muita gente que conhece você como... designer, mas que também não sabe que você também é podcaster e que você tem um excelente podcast sobre futebol americano, que é o Zona FA, cara. Conta aí pra gente um pouco de como é a vida podcaster do Gui Della Coleta. Nossa, a vida podcaster do Gui Della Coleta, do Gui Della Coleta é basicamente agora... Peraí, que você acabou de falar um negócio que eu agora fiquei preocupado. Aí, Della Coleta... Della Coleta. E eu falo Della Coleta? Eu também. Exato. Puxa, então, ele acabou. Olha como ele corrigiu de maneira sutil, hein? Ele falou o seu próprio sobrenome e com isso deu um pequeno slapzinho aqui. Falou assim, né? Della Coleta, seus burros. I'm a gentleman. Não, então tá. Nunca mais falarei Della Coleta, então. Nem eu, nem Thiago Miro, nem as 60 pessoas que estão assistindo ao vivo aqui essa bagaça. Cara, acho que antes de falar o nome, se a pessoa escrever com 4 L's e 2 T's, é melhor do que falar. Pode falar Della Coleta, pode falar Della. Come Suzy Della Colácia, né? Exato, mas escreve 2 L's, 2 T's pra não errar meu e-mail, que senão já viu. Mas, cara, por que um podcast sobre futebol americano? Você gosta mesmo, né, cara? Assim, eu gosto e não entendo nada. Você já viu esse tipo de coisa acontecer? Já vi muito. Isso é podcast. O cara gosta muito daquilo e não entende lufas, resolve falar sobre. É que assim, eu conheço o Rafael Martins, que é ex-esporte interativo. Antes de começar o podcast, a gente tava... Na verdade, ele tinha um canal no YouTube que era o Zona FA, e aí ele fez a... Tipo, ele tinha uma identidade fraquíssima e tal, porque ele fez nas coxas e tal por ele mesmo, e aí eu falei, pô, não tô fazendo nada, preciso de portfólio, fiz um esqueminha e mandei pra ele. Falei, velho, e aí, quer usar e tal? Ele, não, quero sim, vambora. E aí estabelecemos esse contato, acho que em 2015. E aí foi indo, ele tocou o canal, mas com a TV na correria que tava, ele acabou não dando continuidade, o canal ficou parado, com o nome Zona FA. Entendi. E aí ele veio a fazer a cervejaria, e antes dele começar os processos da cervejaria, ele me botou num grupo lá com todo mundo que era daí, que eram os comentaristas, os produtores e tal. Ele falou, bicho, a gente quer fazer um podcast porque
Pô, na TV dá pra falar muito pouco, que é só o jogo mesmo. No fim das contas, o esporte interativo até encerrou as atividades. Agora foi todo mundo pra TNT e pro Space, por causa da Turner, que é a dona. E aí eles, pô, vamos fazer, a gente não conhece ninguém que não seja... que a gente conhece ninguém apto a fazer que não seja você. Eu falei, vambora. E aí a gente começou a desenvolver isso aí. Tipo, eu gosto muito, eu sou apaixonadíssimo pelo esporte, mas entender igual os caras, bicho, é complicado demais. Você faz ideia do quanto eles manjam e o quanto eu não manjo, mas aí eu sou meio que a pecinha atrás de tudo, eu faço acontecer a parada do começo ao fim. Mas uma coisa que é de se admirar no Zona FA, não só no canal, mas também no canal no Twitch, porque você faz lives e tal, é uma coisa chamada capricho. Porque fazer todo mundo faz, agora fazer com capricho é um nível acima, e isso realmente eu chamo agora Rubens e Jorge pra bater aqui, por favor, as palminhas, porque é um capricho de se tirar o chapéu. Eu vou falar, olha, essa live aqui, por exemplo, que a gente tá fazendo aqui agora, eu pedi pro Gui fazer muito menos do que isso que você tá vendo aqui. Era muito menos. Era um negocinho assim, faz um negócio pra eu transmitir. Aí ele falou assim, não, eu vou dar um tapinha aqui, aí eu vou dar um tapinha ali. Por fim, fica essa puta super produção que os caras tão vendo aqui. E outra, hein? Você também foi responsável por eu ter trocado a minha máquina, ter feito um upgrade no... Cara, eu gastei uma grana pra ficar nessa qualidade que tá esse negócio, mas tá tendo um retorno excelente. Fazer com capricho é muito legal, cara. Então, o Twitch, você tem o Twitch do Zona FA também, né? Que vocês fazem lives toda, na época de temporada, toda segunda-feira, né? Assim, a gente tá encontrando a melhor forma ainda, porque a temporada da NFL é uma coisa louca e o calendário é mais maluco ainda. Começa em setembro, acaba em fevereiro, mas os jogos são de quinta, domingo e segunda. Ah, é louco, né? E aí, tipo, a gente faz na segunda, perdendo um dos jogos na segunda, mas a gente lança esse último jogo em texto como review. Então é assim, a gente tenta fazer o que dá. Na off-season a gente trabalha meio que no final da semana. Sim. Colocando semanal, continua semanal e tal, mas sem pensar nos jogos. Mas é complicado. A única coisa que eu acho que é muito difícil de podcast de esporte é que é muito perecível o conteúdo, muito rápido. Tipo, a gente lança um podcast sobre a rodada, na semana seguinte já tá atualizado porque já tem outros jogos e outras coisas acontecendo, muita notícia, porque a gente que machuca, a gente que troca de time, não sei o que. Então, eu acho que fazer podcast sobre o esporte, além de ter que ser muito antenado com o assunto, e os caras são muito, muito conhecedores do próprio futebol americano, tem que ser muito corajoso, cara, porque é muito perecível o conteúdo, vai embora, tipo, você pode ouvir Aula Técnica em 2025, que sempre vai estar atual o conteúdo, né? A gente brinca que o podcast não tem tempo e realmente não tem, porque esse material tá aí na rede para as pessoas ouvirem isso daqui a anos. Sim. Pô, as pessoas vão ouvir o Zona FA daqui, sei lá, um ano, vai estar tudo desatualizado, tudo diferente. Mas a gente tem essa facilidade, né? A gente pode mudar, diferente de um programa de TV ou de um canal de TV, que a gente tem que fazer tudo aquilo. A gente aqui estala o dedo, a coisa tá acontecendo, né? Exatamente. E eu falei com você a respeito de capricho, e se tem uma pessoa que só tá trabalhando hoje comigo graças ao capricho, é o senhor Thiago Miro, hein? Eu lembro ainda dessa questão aí, que quando a primeira vez que o Léo veio falar comigo pra começar, né? Quem sabe um dia começar a editar podcast pela Radiofobia, chegou me pedindo, Thiago, me manda qual a melhor edição que tu já fez de um podcast, né? Eu lembro que eu mandei um episódio lá que a gente fez sobre Renato Russo, né? Sim. E aí o Léo gostou e eu comecei a editar junto até hoje. Eu já acompanhava o trabalho do Thiago Miro no Mundo Podcast, via o capricho com o qual ele fazia tudo que ele fazia, mas eu não conseguia convidar ele para trabalhar comigo porque o Thiago Miro era muito boquirroto. Ele falava mais do que a boca. E aí a gente teve um entreveiro por conta de um par de meias. E aí eu cheguei e falei, Thiago Miro, vamos conversar. Chamei ele no Skype, nós batemos um papo. E aí eu falei, cara, eu admiro muito o seu trabalho, você é muito profissional. Tava na época lembra da época da organização do meu livro, era o quê? Começo de 2014? 2013. Tava começando a organizar o meu livro, eu falei, preciso de ajuda e tal, não sei o quê. E aí a gente se entendeu e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi no momento em que eu resolvi chamar esse cara no Skype
e perguntar pra ele, afinal de contas, qual era o problema do par de meias, e a gente resolveu tudo, porque graças a esse par de meias, eu ganhei o meu amigo, meu braço direito na Radiofobia Podcast Multimídia. Hoje é um cara, acho que um dos poucos, talvez o Thiago e o Jeff, que 100% tiram o seu trabalho hoje do nosso trabalho na Radiofobia, né? O Tio Miro faz, obviamente que ele também faz uns freelances, ele é totalmente livre para fazer outros trabalhos e tal, mas o grande volume de trabalho vem do trabalho que a gente desenvolve. Então, ô Miro, eu queria que você contasse um pouco pra galera, nesse dia do podcast aqui, que importância que o podcast, que era um negócio que você gostava muito, né, como ouvinte, como entusiasta com o mundo podcast, que importância que o podcast ganhou hoje, em outubro de 2018, na sua vida? Como que essa transformação aconteceu pra você, cara? Cara, o podcast, ele me permitiu que eu pudesse me dizer uma pessoa feliz, sabe? Há 9 anos foi quando eu conheci o podcast. É um negócio que eu não tinha a menor ideia da existência, nem da possibilidade de se existir, apesar de que eu era uma pessoa que era rato de internet total, né? E eu cursava química na época, eu tinha vontade de ser engenheiro químico, eu jamais imaginava que eu ia estar trabalhando com isso futuramente, sabe? E desde 2015, que é quando eu vivo 100% de podcast, é meio surreal, sabe, Léo? Até hoje, eu converso com amigos meus e tal, não me cai a ficha 100% de que eu vivo de podcast, sabe? Então, não tem como eu falar assim, qual que é a importância do podcast na minha vida, porque hoje em dia é basicamente tudo, sabe? Poder viver de algo que eu amo e isso me propiciar fazer outras coisas que eu amo, sabe? Além do podcast, como, sei lá, passar a vida jogando videogame e viajando de vez em quando. Miro, você é um exemplo que eu sempre digo pras pessoas, porque quem não te conhece, você é de Olinda, né? Recife, do lado do Recife. Você tem a sua mãe, né? Você vive com sua mãe. Não sei se vive ainda ou não, mas enfim, quando eu te conheci, você vivia com maninha. Ainda. E você sempre falava comigo que você se esforçava ou lutava, batalhava para um dia poder dar uma condição melhor para sua mãe, né? Que você queria ser como filhão, aquele realmente filho que abraça a mãe e fala, não, mãe, deixa aqui que... Não deixa pro pai, deixa pro filhão aqui que o filhão cuida. E a gente eu acompanhei a sua história, a maneira como você evoluiu, a maneira como você cresceu, a maneira como você se mudou fisicamente também, mudou de bairro, mudou de casa, né? O podcast revolucionou a sua vida, quer dizer, levou uma transformação que acabou não só fazendo você pessoalmente feliz, como pessoa, como profissional, mas que também tem uma reverberação nas pessoas que estão em sua volta. Isso é verdade. A questão da minha mãe é que eu sempre me considerei meio responsável, porque minhas irmãs são bem mais velhas que eu. A minha mãe é idosa, né? E minha mãe já me teve muito tarde. E assim, há 4, 5 anos atrás, minha mãe ainda mantinha toda a casa e tal, e eu tava naquela de tentar insistir um pouco na programação e na edição do podcast para ver se dava certo, porque os locais que eu já tinha trabalhado de forma formal acabavam comigo fisicamente, sabe? E quando isso se tornou uma realidade, posso ficar mais tempo em casa com meus parentes, com minha mãe, e o podcast me propiciou assumir 100% das contas da casa. Isso para minha mãe foi um alívio gigantesco. Caralho, assim, em questão de estresse. Tanto é que minha mãe hoje, com 70 e poucos anos, ela tem uma qualidade de vida muito melhor do que 8, 9 anos atrás, quando ela era mais jovem, sabe? Cara, que legal, cara. Como eu sou feliz de saber disso e de ter você do meu lado, porque hoje o Thiago Miro... Eu agradeço total a você por ter me feito aquela chamada. Que isso, cara? Porque quero ou não, você é um cara muito mais experiente e que me deu conselhos que eu aceitei. Realmente, eu estou fazendo algo errado, eu aceitei os conselhos, tomei pra minha vida e não tenho arrependimento nenhum, sabe? Nem eu. Por mais que um dia eu venha a, sei lá, não trabalhar mais com podcast,
é um período da minha vida marcante e 100% bom, sabe? Sim, com certeza. E eu também não me arrependo de nada! Porque você hoje é meu braço direito na empresa, assume a edição da maioria dos programas que a gente tem aqui, já trabalha no Nerdcast comigo há mais de 2 anos, fazendo toda a limpeza do arquivo bruto, toda a preparação, que me demandava muito tempo, e a sua contratação, né, trazer você na empresa, me deu a liberdade que eu não tinha para poder prospectar outras coisas, para fazer com que a empresa crescesse e trouxesse mais trabalho ainda pra gente, né? Porque antes eu perdia meu tempo trabalhando... perdia meu tempo trabalhando com todas as aspas, não é isso que eu queria dizer, mas enquanto eu tava parado só ali focado na edição, eu não conseguia responder os e-mails, eu não conseguia fazer a empresa crescer, e aí você foi o primeiro, digamos, o grande alívio que veio pra fazer isso, e depois de você, aí vieram Andrei, Caio, Jeff, e todos os outros profissionais que estão com a gente até hoje, mas você foi quem abriu a porteira pra que eu deixasse de ser o gargalo do meu próprio crescimento, né, cara? Isso acabou sendo um alívio pra mim também, porque antes da Radiofobia, e até hoje, eu acho chatíssimo lidar com a burocracia de contratação, de ter que negociar com o cliente. Sim. E a parceria da gente foi perfeita. Tanto é que o único cliente que eu atendo ainda hoje em dia, fora da Radiofobia, é o Dragões de Garagem, porque é algo que eu já trabalhava antes da Radiofobia. Hoje em dia, qualquer pedido de orçamento, qualquer coisa que chega, olha... manda um e-mail para comercial@radiofobia.com.br e ótimo, só vai chegar em mim na hora de botar a mão na massa, que é o que eu realmente gosto de fazer. Cara, muito legal. Eu fico muito feliz, muito satisfeito de ter vocês dois ao meu lado, e eu quero nesse momento aqui perguntar, Gui Della Coleta, o que o dia do podcast representa para você? O que o podcast hoje representa para você, meu velho? Cara, o podcast representa para mim, eu acho que a maioria, é o que representa para a maioria. Não é só um alívio, é uma válvula de escape e uma coisa que a gente não pode nem chamar de hobby, porque fica muito além do hobby. É uma paixão. Sim. É uma paixão muito incontrolável, cara. Vocês sempre brincam, né? Tipo, o bichinho do podcast ainda vai te picar. A gente tem uma galera no grupo do Zona FA lá, que são os apoiadores e tal, e a gente brinca com eles que uma hora eles vão fazer o podcast do próprio time deles. E é impressionante que quando a gente chama eles pra participar com a gente, 1-2 semanas depois, porra, já tô em contato fazendo um podcast aqui, então, tipo, tem essa coisa do bichinho sempre te picar, sabe? Então, é uma paixão incontrolável, cara. É uma coisa que não tem, às vezes não tem remuneração, a maioria delas. Não tem... Quando você faz o preço, seu, sabe? porque eu te pago direitinho, hein? Exatamente. Mas não tem remuneração, mas não tem preço. É isso. Exato, que é muito louco, isso é fato, né? O contato que a gente tem com as pessoas e os contatos que a gente faz, é igual eu falei no começo, tipo, eu tô em contato hoje com gente que trabalhava na TV, olha que coisa louca, tá ligado? São comentaristas de TV que hoje estão comigo e são irmãos, assim. Já fui pro Rio, já fui pra Terê, que é onde tá a cervejaria, tipo, olha que loucura. O podcast me proporcionou trabalhar para uma cervejaria. Além de trabalhar com podcast, né? Com uma empresa que só faz podcast, que é a Radiofobia. Eu trabalho com uma cervejaria que foi o podcast que me proporcionou isso. Que legal. Que veio através de um amigo feito pelo podcast. Então é muito louco, cara. Cara, isso é muito legal. E você, Thiago Miro, paralelamente aos nossos trabalhos na Radiofobia, o Mundo Podcast continua ainda lá, né? Você hoje é host, ainda participa periodicamente de algum programa? Como é que tá, além da relação profissionalmente, né, de trabalhar como editor, como é que tá você como podcaster? Como podcaster, hoje em dia eu não faço parte de mais nenhum podcast. Nós, no Mundo Podcast, produzimos. Eu editava o podcast, mas uma das meninas começou a editar também, que é o Pode Programar, né? Sim. Um podcast que a gente quis incluir mulheres do mundo da programação na podosfera. E essa é a única produção que está sendo feita pelo Mundo Podcast em termos de podcast, porque tem tudo a ver. A gente sempre falou de programação no site, programação específica para podcast, então foi uma adição muito bem-vinda. E eu, vez ou outra, eu participo de um ou outro podcast. Geralmente, hoje em dia,
eu sou muito, muito menos convidado para participar, talvez por não estar produzindo. Sim. E é isso. Eu não tenho planos de criar algum podcast no futuro próximo, nem teve convite para participar oficialmente. Ainda não teve, mas aguarde, hein? Aguarde. Posso deixar um convite aqui para vocês dois, então? Ah, por favor. Então, senhores estão convidados para o meu novo podcast sobre música que está sendo produzido. Olha aí! Já tem a primeira pauta, já está pronta, só falta eu gravar. E aí eu vou chamar os senhores, um para cada programa, porque vai ser muito interessante. Porque eu sei olha aí! O Thiago Mira é muito roqueiro e o senhor Lopes tem uma bagagem musical que é gigantesca. Então eu vou aproveitar dessa... Não, isso que você chama de bagagem musical, eu chamo de idade. Eu sou velho. Entendeu? Eu já ouvi muita coisa nessa vida. Eu tenho duas coisas que são a morte na vida de uma pessoa: a idade e você ter boa memória. Então eu guardo tudo que eu já ouvi na vida eu guardo, cara. Eu ouço os primeiros acordes de uma música, eu já falo, já sei qual já começa a cantar junto. Agora, o que eu tô vendo aí é que teremos uma concorrência com Radiofobia Classics, hein? Não será. Radiofobia Classics fala de coisas, né, da história. Não é concorrência, eu tô brincando, claro. Faz uma biografia, uma audiobiografia, olha que bonito, uma audiobiografia de artistas com a carreira toda. A ideia do podcast, na real, já tem até nome, chama Faixa Bônus. Olha que legal, gostei do nome, hein? Ó, Thiago Miro, bom nome, hein? Bom nome. Assim, eu não sei se vocês, quando eram moleque, vocês tinham essa coisa. Eu tinha muito isso quando era moleque, principalmente quando tinha banda. Sabe aquela banda que você ouve, e só você ouve, tipo, você não quer mostrar pra ninguém? E tipo, cara, só eu ouço isso aqui é muito legal. Eu não posso mostrar pra ninguém, porque senão as pessoas vão ouvir, vai ficar chato e, puta, tem que ser só meu. Eu quero tirar isso dos participantes. Que eu quero legal. chamar o cara pra falar, bicho, me dá uma banda que só você ouve, me dá um artista que só você ouve, vamos falar sobre ele, por que você ouve, o que é, e por aí vai. Pô, que legal, a gente que ouve heavy metal, meu irmão, tem umas bandas do norte da Finlândia, assim, que ninguém... Exato, é por aí mesmo que eu quero começar. E eu, como velho, tenho uns negócios aqui que já estão até com as traças que ninguém nunca mais escutou, que eu ainda escuto. Vai ser um prazer participar desse programa, com toda certeza, cara. Excelente! Então, olha só, dia do podcast 2018, a gente está hoje celebrando 14 anos de podcast no Brasil. Vamos encerrar com as considerações, então. Gui Della Coleta, você que está no frame agora ainda aí, o que você visualiza dentro da sua experiência aí no dia a dia, do contato que você tem com a gente, do Zona FA? Qual o futuro do podcast no Brasil para você? Olha que pergunta, hein? Qual o futuro do podcast no Brasil para você, Gui Della Coleta? De Gui Della Coleta. Cara, já falei que não tem problema. Pode chamar como... Não. Eu prometi que não ia errar mais. Ótimo. Pode chamar de Suzy. Eu prometi que não ia errar mais. Suzy, exatamente. Qual como é que eu falei? Qual é a pergunta mesmo que eu fiz? Qual é o futuro do podcast? Qual o futuro da Suzy pra você? Eu acho assim, a gente viu grandes movimentos esse ano, né? Sim. Ial indo pro podcast. Eu acabei de descobrir um podcast essa semana da Oprah, então... Olha aí, Oprah. Tem uma galera movendo, assim... Tem o podcast do Wolverine, que a Marvel tá produzindo também. Isso, exatamente. Então, parece que não, mas as pessoas estão começando a olhar pro podcast de maneira diferente. Aquela coisa esse é o ano do podcast, 2018 é o ano do podcast. Cara, eu não sei se vai ter o ano do podcast, a gente vai ter anos de mais podcasts. Esse é o anos do podcast! Exato. E aí, com essa coisa do Spotify também olhar pra gente, falar, porra, tem uma galera produzindo conteúdo. Essa semana mesmo teve um cara do Spotify, trabalha lá, não sei exatamente quem é. Mandou mensagem na página do Zona FA, que ele tinha marcado a gente no story. Aí eu não vi, porque não notificou e tal, o story me vacilou aqui. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, bicho, o que eu perdi? O que você botou aqui? Porque eu queria te agradecer e tal, porque você marcou a página. Aí ele, não, só falei que, só marquei vocês falando que o conteúdo é bom e tal, porque eu sou apaixonado por futebol americano, não sei o quê. E pra galera aqui de dentro olhar legal pra vocês. Aí eu falei, porra, tem gente dentro do Spotify trabalhando com podcast, sabendo o valor que a gente tem produzindo isso, o valor que a mídia tem.
E eles são gigantes, cara. Então, tipo, se a gente ficar nessa de esperar o ano do podcast chegar, nunca vai chegar. O lance é continuar produzindo do jeito que a gente produz e só dar uma olhadinha à volta, parar de usar o olhinho o freio de burro, sabe? Sim. E ver que tem muita gente boa produzindo muita coisa e que o podcast já tá aí, bicho. E aí, então, é só abrir mão daquela velha Bíblia, fica embaixo do braço e seguir firme em pessoas produzindo conteúdo bons, pessoas também por trás como eu, fazendo coisas pra podcast graças à Radiofobia, empresas crescendo com isso. Então, bicho, eu só vejo alegria, não vejo nenhuma... Pô, ano que vem vai dar uma crise, ninguém mais vai investir em podcast. Não vai, cara, não vai. Excelente. É tão fiel o público daqui. Sim, não. Que eu duvido que alguém vá embora. Nosso público é fidelíssimo. Muito bem, e você, Thiago Miro? Você é suspeito pra falar, hein? O que você pensa aí do futuro do podcast? Como é que você tá vendo agora? A gente acabou de divulgar o resultado da Pod Pesquisa 2018. Temos ainda muita coisa pra rolar até o final do ano. O que você vislumbra aí pro futuro do podcast, Miro? Bom, como a minha parte na Radiofobia, a maioria dos podcasts que eu edito são podcasts empresariais, né? Então, eu tenho visto essa tendência, sabe? Então, uma previsão meio óbvia é que cada vez mais empresas vão voltar os olhos para podcast, vão ver nessa mídia, seja uma forma de comunicação para vender seu produto ou uma comunicação interna com seus funcionários, né? A gente trabalha com esses dois tipos de podcasts. E cada vez mais os podcasts vão ser feitos de maneira profissional e cada vez, entre aspas, menos amadoras. Sim. Como o que a gente vê, né? Tanto um amigo meu aqui de Recife foi começar um podcast dele com os amigos e de cara compraram um H6, porque os caras queriam começar com qualidade top, sabe? Sim, tá certo. Tá certo. Afinal de contas, hoje em dia já se sabe como começar direito, tem a experiência de quem veio antes, do que errou, do que acertou, para poder fazer direito a partir de 2018. Não tem porquê fazer diferente disso. Thiago Miro, obrigado pela sua participação. Feliz dia do podcast aí em Recife, aí em Olinda. Feliz dia do podcast para todo mundo. E eu vou seguir agora editando o Nerdcast de RPG, que está espetacular. Exatamente. Já estamos no processo e está gigante. E a gente tá vendo em primeira mão, ouvindo, né, em primeira mão tudo que tá acontecendo aqui. Olha aí, uma das coisas que é mais surreal que de trabalhar com podcast e hoje em dia ter a oportunidade de editar o Nerdcast, né? Eu comecei ouvindo pelo Nerdcast, é o meu podcast preferido. E de pensar que de 2 milhões de pessoas que ouvem o Nerdcast, eu sou a primeira pessoa que ouve depois da gravação. Nem sou eu mais, exatamente. Nem sou eu mais o primeiro que ouve depois da gravação. Olha aí. Fui durante muito tempo, mas agora quem faz o primeiro corte é o Miro. E ele já vem pra mim com alguns cortes já, então já nem eu ouço mais ele na íntegra. Só Thiago Miro faz isso e com muita competência, por sinal. Obrigado, Miro. É nóis. Obrigado também você, meu querido amigo Gui de la Coleta, diretamente de onde você tá? Americano, é isso? Araras, São Paulo. Não que eu me orgulho disso. Araras, São Paulo, não, mas a gente mora no interior, uma vida melhor do que morar na Capitólia, com certeza, cara, ó. Eu tô aqui escondido também em Serra Negra e daqui eu tô fazendo essa bagunça toda. Daqui nós estamos traçando o plano de dominação mundial de edição de podcasts e você faz parte desse processo. Obrigado, feliz dia do podcast, meu velho. Feliz dia do podcast pra gente, cara. Feliz em fazer parte dessa brincadeira toda aí, que no mais acaba sendo uma puta diversão, além de um trabalho magnífico, é uma puta diversão pra gente. Excelente. Tamo junto então, obrigado, um bom domingo pra vocês. Eu vou agora fazer um intervalinho e já eu volto com o meu amigo Jeff Barbosa aqui nas 5 horas de transmissão do Radiofobia ao Vivo-lhes.